Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, no devocional desta noite, gostaria de falar com os irmãos sobre 3 dicas que o apóstolo Paulo nos passa para o combate à ansiedade. Paulo escreve uma carta aos Filipenses, no capítulo 4, farei a leitura dos versos 6 ao 9. Meus irmãos, o verso 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. No verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui Paulo está nos dizendo que nada pode nos deixar inquietos, que devemos ter confiança em Deus e apresentar a Ele tudo em orações e com súplicas. Normalmente, irmãos, como estamos vivendo na era da informação, consumimos muitas informações e começamos então a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e nos preocuparmos por antecipação com coisas que normalmente não está em nossas mãos o poder da decisão. Com isso, claro, começamos a ficar tensos, ansiosos, e isso acaba nos atrapalhando em muito o nosso desenvolvimento, a nossa paz, de espírito, o nosso psicológico fica abalado, a relação familiar, se não tomar cuidado, fica abalado também, e gera inúmeros malefícios na nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo nos deixa uma dica. Se o tempo que formos destinar a pensarmos, a preocuparmos por antecipação, se pegarmos todo esse tempo e aplicarmos a oração, entregando ao Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que nós não vemos saída, aquilo que nos deixa atribulado, entregar em suas mãos, em oração e em súplica, o Senhor é aquele que pode resolver por nós. E o verso 7 fala uma coisa maravilhosa. Diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Este guardará, sabe, irmãos, quando passamos em frente a um quartel e há um militar fortemente armado fazendo a guarda, nada que não for autorizado pode entrar. Ele está lá para guardar, para impedir. A palavra de Deus nos diz que quando entregamos os nossos pedidos ao Senhor em oração, a paz de Deus, ela vem fazer guarda no nosso coração. É como se a paz de Deus se materializasse em frente ao nosso coração, em frente à nossa mente, fortemente armado. E quando viesse a tristeza, o desespero, a angústia, a ansiedade não pudesse entrar, porque a paz de Deus está nos guardando e dissipará todo o mal. Meus amados, apliquemos isso em nossas vidas. A segunda dica do apóstolo Paulo está no verso 8, que ele diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, por que Paulo fala isso? Porque normalmente, gastamos muito tempo, ainda mais hoje na era da informação, consumindo notícias negativas. Isso é algo natural. É sempre alguém que vem e mostra a notícia de alguém que morreu, alguém que está desempregado,
o índice de desemprego aumentando muito, o índice de mortes aumentando muito, no caso agora da pandemia, cidades ficando sem UTI. Então começa bastante conversas, informações negativas e acabamos também pensando no que é negativo. Isso é algo natural. Às vezes a pessoa não tem muita curiosidade de ir até os meios de informação, mas gasta tempo assistindo programas, assistindo filmes, assistindo séries, que o seu conteúdo em si também é negativo, também é forte, também é de caos, também é de pavor, e isto vai aumentar em muita ansiedade. Então Paulo fala, irmãos, no que devemos pensar? O que devemos selecionar para consumir de conteúdo, para pensar, para conversar, para falar, para lermos? Tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, puro, amável, boa fama, e se há alguma virtude nisto, devemos pensar. Então, irmãos, devemos investir mais tempo em orações, investir mais tempo louvando ao Senhor, investir mais tempo lendo e meditando a palavra do Senhor, investir mais tempo conversando em família sobre assuntos leves, sobre assuntos produtivos, sobre assuntos tranquilos, irmãos. Deixemos de lado o que é de caos, o que é de desespero, o que é negativo e vamos falar, pensar sobre o que é leve, puro, amável, agradável e dedicando tempo à santa palavra de Deus. Meus amados, a terceira dica é o verso 9, que Paulo fala: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o finalzinho, que maravilhoso. E o Deus de paz será convosco. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo manda uma carta para irmãos que conheciam ele. Por isso que ele fala o que aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, em Paulo, isso fazei. Mas para nós, qual a aplicação? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, meus irmãos, não sejam só ouvintes, mas praticantes. Se formos praticantes da palavra, se tivermos uma vida cristã, uma vida de homem e de mulher de Deus, o Deus da paz será conosco. Meus amados, entregando as nossas causas, nossas petições a Deus em oração, pensando no que é bom, puro, amável, agradável, e praticando a vida de um homem, de uma mulher de Deus, uma vida cristã, o Deus de paz estará conosco. E se o Deus de paz estiver conosco, o que poderá nos atrapalhar? O que poderá nos deixar ansiosos? O que poderá nos deixar aflitos? Nada, irmãos, porque o Deus de paz estará ao nosso lado. Meus irmãos, meditemos sobre estes versos, apliquemos em nossa vida estas dicas do apóstolo Paulo e o Deus de paz nos guardará. Deus abençoe a todos.